Humilhado pelo Irã, Netanyahu, esse Herodes renascido, quer se vingar nos palestinos. Qualquer um que não seja um fanático dogmático de extrema direita já se tocou que Israel tentou dar um passo maior que a perna atacando o Irã e na hora que viu que deu tudo errado, correu para o papai Estados Unidos intermediar para parar a guerra que eles não aguentaram 12 dias. Pois é, eles vivendo de lembrança da guerra dos 6 dias do passado, onde teriam massacrado o povo árabe, achou que nesse tempo todo os iranianos, que são um dos povos mais sofisticados e preparados do mundo, sabendo das ameaças de Israel e do desespero de Netanyahu pelo poder, ficariam ali parados sem nunca se preparar para uma defesa. Podem até ter sido vítimas da trairagem covarde que ocorrida no ataque inicial de Israel, com aqueles ataques supostamente cirúrgicos que derrubam um prédio inteiro a título de matar um comandante das forças iranianas. Entretanto, eles não tinham bala na agulha para segurar. E a prova está aí, que a propaganda do tal domo de ferro intransponível que vendia para o povo israelense e para os tontos defensores de Israel, mundo afora, vítimas da propaganda do soft power israelense, que era um lugar impenetrável, eles poderiam atacar todo mundo, que quem tentasse revidar eles não iam sofrer dano qualquer. Pois é, parece que sofreram danos bastante sensíveis a ponto de desesperar, coisa de 10 dias, estarem aceitando aí uma trégua a qualquer custo com o Irã. Aliás, disseram que abateram 95% dos mísseis e só 5% dos mísseis fizeram o estrago. E lógico que não dá pra gente descobrir se é 5% ou não, porque ao contrário do que vendem aí, que a Coreia do Norte é um regime super fechado, que a gente não sabe nada que está rolando lá dentro, na verdade quem controla toda a informação que rola ali dentro com punho de ferro é próprio Israel, a tal da democrática Israel, que está com Netanyahu indo aí para quase 20 anos no poder, o ditador Netanyahu. Mas pelo desespero em fechar um acordo logo, dá a impressão que foi bem mais que esses 5%. Deve ter passado aí pelo menos uns 30%. Mas digamos que esse domo de ferro deles realmente seja tudo isso daí. Conseguiu neutralizar até mísseis hipersônicos do Irã. Como é então que você continua caindo na história, na conversa fiada, que a turma do Hamas conseguiu invadir lá, eles não ficaram sabendo de nada? A turma do Hamas, cujos mísseis são feitos de cano de PVC com pólvora, parecem fogos de artifício desses utilizados aí em virada de ano no Brasil. Mas aí foram esses mísseis que passaram o domo de ferro e causaram toda aquela tragédia em outubro, justificada aí para essa ação depredatória e desumana e brutal de transformar as pessoas da faixa de Gaza, que praticamente só tem paus e pedras para se defender, em vítimas do maior campo de concentração do mundo, e você está aí apoiando com esse papo de terra sagrada, direito à terra sagrada? Qual que é a justificativa do direito à terra sagrada? Ter nascido lá? Porque os palestinos nasceram lá. Então por que você está defendendo que eles sejam dizimados, inclusive mulheres e crianças? Aliás, dá uma olhada nas mulheres lá palestinas. Olha como elas estão vestidas. Não são bem parecidas com a Maria, mãe de Jesus? E essas crianças que você está defendendo, que foram obrigadas a deixar suas casas com suas famílias, não te lembrem nada um certo Herodes que está na Bíblia, a Bíblia que aparentemente você não lê porque aceita qualquer bobagem que o pastor mal intencionado te conta, onde Jesus teve que, após nascido, emigrar junto com os pais para o Egito dos árabes, que vocês vivem falando mal aí, e que permitiu que Jesus sobrevivesse em suas terras, porque junto com mulheres muito parecidas com elas tiveram que sair, porque um outro assassino, feito Netanyahu, o Herodes, estava lá dizimando crianças com medo de ser destituído do poder. E por que Netanyahu está aí massacrando crianças? Porque ele sabe que no dia que ele parar de massacrar crianças e inventar um inimigo imaginário diferente por dia, o que vai acontecer? Ele cai do poder igual temia o tal do Herodes. Aliás, você fica aí ouvindo conversa de pastores que se comportam como o Caifás, aqueles fariseus que induziram o seu povo, os seus arrebanhados à época, lembra? A escolherem Barrabás em vez de Jesus. E você não percebeu que você está escolhendo Barrabás e mandando
todo dia milhares de Jesuses para a cruz, essas crianças inocentes. Quantas vezes Jesus falou que olhai para ver de a minhas criancinhas? É assim que você está mandando as criancinhas para ele? Defendendo esse massacre e falando, mas lá atrás o Hamas matou umas crianças lá em Israel. Covardes também, mas quem financiava o Hamas? Quem que deu dinheiro para o Hamas? Você já parou para pensar? E mesmo que fosse, isso justifica eles massacrarem crianças e matarem crianças de sede, de fome, com essa estratégia covarde de quem não tem peito de continuar encarando o Irã, porque descobriu que era muito para a perna dele, mas voltou a massacrar gente que não tem como se defender. 2 milhões de pessoas presas, literalmente presas, numa curtíssima faixa de terra, que tiveram suas casas destruídas, seus hospitais destruídos, suas escolas destruídas, suas vidas destruídas, não tem acesso a remédio, água, comida. Muitas crianças estão tão desnutridas que são pele e osso a ponto de parecer aquelas crianças da Etiópia. E você que está aí do outro lado está fazendo parte disso com a sua omissão. Você está sendo cúmplice. Você está indo na onda de gente como aqueles prefeitos ordinários aqui do Brasil, aqueles bolsonaristas que foram para Israel e quando começou o conflito entraram em desespero. Lembra deles? E mentiram para o povo brasileiro, para o povo de suas cidades, dizendo que estavam indo lá para ver novas técnicas de segurança, as cidades high-tech, como funcionavam, e agora acabou de vazar um vídeo que eles estavam lá para receber palestrinha de como ficar mentindo sobre o massacre que Israel está fazendo sobre gente que não tem como se defender, gente indefesa que é esse povo da Palestina. E você caindo nessa, o que você vai fazer? Se você é cristão, você deve acreditar no dia do julgamento, né? No dia do juízo final. E aí eu te pergunto, o que você vai explicar lá no dia do juízo final quando você for questionado? Porque quando você viu o maior massacre da nossa geração, o maior campo de concentração da história da humanidade, na própria terra que você diz sagrada, você se omitiu e até defendeu os facínoras. Você vai dizer o quê? O pastor falou para mim, porque Deus vai virar para você e vai falar, eu te dei um cérebro, te dei capacidade de raciocínio, compreensão, te dei uma interlocução direta, não precisava passar por atravessador, bastava ouvir o seu coração que Deus ia mostrar para você que você estava defendendo massacre, tirania, covardia extrema. Mas você preferiu ignorar, você preferiu fingir que você estava certo, não é? Defendendo uma covardia sem precedentes, rivaliza com o mal que o próprio povo, seus herdeiros, passaram nas mãos do Hitler. E aí, vai lá e repete? Pois é isso que está acontecendo. E você está se omitindo aí, caindo na conversa de gente que sobe em púlpitos nas igrejas, como os verdadeiros fariseus modernos, como os caifás modernos, apontando dedos para Jesus e salvando os caifás da vida e te jogando junto nesse buraco, distorcendo, e você, por preguiça de procurar nas escrituras a verdade, de procurar no seu coração a verdade, você está apoiando isso. Você está apoiando gente que diz que é apóstolo de um Jesus que já morreu há mais de 2000 anos atrás, para tomar o seu dinheiro, para roubar a sua consciência por preguiça de ter que pensar pela própria cabeça. Você que, inclusive, pode sair sendo manipulado para votar em gente que o tempo todo, uma vez, lá em vez de representar os interesses do nosso povo, está representando o interesse dos ricos, dos fariseus. Olha eles votando para aumentar a sua conta de luz para meia dúzia de ricos ficarem mais ricos. Portanto, abra sua mente e principalmente seu coração. Se você continuar apoiando esse verdadeiro massacre dessas pessoas honestas, decentes, olha para as vestimentas dela e olha para a vestimenta da mãe de Jesus, se não é parecida. Pois é, são essas mulheres que você está tratando como coisa. São as Marias do tempo moderno que você está tratando como coisas, e são os Jesuses nos colos delas que estão sendo massacrados, ainda crianças, enquanto você está batendo palmas. E você, o que pensa a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e lembre-se, quem compactua com esse tipo de situação não é inocente, é cúmplice. Mude sua postura, porque senão você vai ter que um dia se explicar, pelo menos com a sua consciência, por ter defendido essa barbárie com justificativas que você não vai encontrar em nenhuma das escrituras.